Regata Cancún! Ai, gente, olha que coisa mais maravilhosa! E essa mágica tem nome. E se chama Método AM. E você vai ver o porquê. Nós vamos usar tudo que você aprendeu na aula 1 e aplicar nessa peça aqui para ver a verdadeira mágica do crochê acontecer. Eu escolhi essa peça pra te ensinar, porque ela tem esse visual super trabalhado. Parece difícil, mas que com o meu método fica muito fácil. É sério, você vai ficar impressionada. É tendência forte nesse verão, é leve, é fresca, é super desejada. É uma peça que dá pra fazer muitas combinações de look e a mulherada ama. Ela pode virar vestido, saída de praia, casaco. Você aprende a modelagem sem fazer conta, vai fazendo e ajustando e vendo a peça ganhar forma. Vem cá. Segredinho. Essa regata é muito fácil de fazer, mas a sua cliente não precisa saber disso. Como ela tem muito valor percebido por esse trabalho mais delicado e com esses detalhes, então você consegue vender ela por um ótimo preço. Essa peça é perfeita para colocar o meu método em prática. Você vai aprender a fazer o acabamento perfeito, o tamanho que modela no corpo e o melhor, sem precisar fazer conta. É uma aula bem passo a passo, completinha e cheia de truque. Tanto para quem está começando, quanto para quem já faz crochê e quer melhorar suas peças. No fim dessa semana, você já vai ter a sua regata Cancún prontinha, com qualidade profissional, para usar, vender, presentear ou até só arrasar por aí. Você vai sentir como é mágico transformar uma linha e uma agulha em algo tão lindo. E o mais incrível, o crochê pode ser o que você quiser. Pode ser hobby, renda extra, terapia, passatempo, você escolhe. Essa é a magia do crochê. Muitas alunas aqui da Escola de Artes Manuais já transformaram o crochê na sua principal fonte de renda. Tem alunas que vivem só do crochê. Isso prova que quem acha que o crochê é desvalorizado tá bem enganado. O crochê é o queridinho do momento e você pode fazer parte disso também. Inclusive, tem várias alunas que me dizem: Anne, eu entrei só por hobby e sem querer comecei a vender. E hoje, muitas delas trabalham só com crochê. Olha que incrível! Eu não sabia crochê até o ano passado, né? Que eu aprendi no seu curso. Comecei a fazer as bolsas, até vendi algumas. Já vendeu? Já, aquela bolsa sem querer ou pôs pra vender? Eu nem pus pra vender, eu coloquei assim no Instagram, daí vendi. Já fiz 3 bolsas dessa, porque ela faz muito sucesso essa. Esse é o maravilhoso universo das artes manuais. Então bora aproveitar e começar essa mágica comigo? E agora chegou o momento da gente iniciar a nossa regata Cancún. E essa regata, ela é top-down. O que significa top-down? É uma peça que a gente faz de cima para baixo. E é muito legal porque a gente começa pelo nosso decote. E olha que interessante que eu estou aqui com o gráfico do decote e já estou aqui com uma peça pronta para você ver que ele fica exatamente igual o gráfico. E isso é sensacional. Eu sou apaixonada e a gente vai fazer esta leitura pontinho por pontinho, juntinhas, para a gente chegar no resultado perfeito pro fio que você tiver aí na sua casa, pro seu tamanho, para a gente conseguir finalizar a nossa peça muito feliz. Quem quiser fazer a peça pequenininha, fique à vontade. Se quiser fazer a peça grande já no tamanho normal, fique à vontade. Lembrando que as aulas ficam no ar até domingo. Então baixa aí os materiais de apoio, entra no nosso grupo VIP do WhatsApp para você conseguir baixar as apostilas, para você ir acompanhando os gráficos e continuar fazendo a sua peça. Ai, mas Anne, isso não parece nem um pouco uma blusa. Isto daqui, gente, é uma peça que a gente faz tipo impressora 3D, sabe? A gente vai tecendo assim, ó, tudo, e ela vai saindo magicamente. Olha só, isso aqui dobrado no meio é o nosso decote. Olha que máximo isso. A primeira e única
medida que a gente precisa nessa peça é o tamanho deste decote. E esse decote aqui, com a quantidade de correntinhas que eu fiz, eu estou com 70 centímetros. Mas, Anne, aqui tá 35. É porque é 35 de um lado e 35 do outro, certo? Que a gente já vai fazer ele circular. Porque essa peça a gente trabalha igual uma impressora 3D. A gente vem do decote e vai descendo ela sem nenhuma costura, sem nada. É maravilhosa de fazer, uma delícia. Tenho certeza que você vai pirar. Então a gente começa aqui com 35 centímetros de cada lado aqui. Então, o início dessa peça está marcado com esta setinha aqui. Então, se a gente for observar, a primeira carreira é um montão de correntinha. Um montão. E só corrente, que é aquele primeiro ponto que a gente fez na aula 1. Bora lá? No caso da minha, eu coloquei 126 correntinhas, tá? Mas depende do fio que você vai fazer aí. O que você precisa é que essas correntes cheguem em 70 centímetros. Sem apertar, tá? Vamos fazer ela gostosinha. Então, bora lá fazer esse bando de correntinha. Pra gente fazer esse bando de correntinha e fechar, a gente já vai de trucão. E se você não sabe qual que é a correntinha, você vai precisar voltar na aula 1, porque lá eu expliquei bem passo a passo. Aqui a gente vai deixar o fio sem miserê e vai fazer o nozinho corrediço. E a partir daqui, a gente vai fazer só 10 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos com todas as correntes assim, viradas para o lado da frente. Você vai tirar a agulha e vai introduzir aqui na primeira correntinha. E agora você vai introduzir novamente a argolinha que estava aqui, ó, na posição que ela ficou. E vai continuar fazendo os seus pontinhos até chegar em 70 centímetros. Então agora, ó, isso aqui fica preso aqui. Vem na minha aqui, isso é trucão profissional que ajuda muito pra gente não ter que ficar fazendo o trabalho todo retorcido, beleza? E continua aqui, ó, normal, fazendo as suas correntes e essa parte fica ali. E eu gosto de fazer assim, ó. Fiz 50 pontos, independente de quantos eu vou precisar. Já fiz 50, eu já boto um marcador aqui. Pra quê? Pra eu ganhar tempo. Pra eu não ficar toda hora contando quantas correntes são. Até porque eu ainda não sei quantas que eu vou precisar pra fazer esse meio, né? Eu sei que eu vou precisar de 126, mas você vai ver aí quantas correntes você vai precisar. Então, ó, já fiz 50, marquei. Continua, vida normal. Confia. Fiz mais 50, marco de novo. E aqui eu tenho a quantidade de correntinhas necessárias para eu chegar nos 70 centímetros. Você vai puxar, puxa, e aí você vai medir. Ela dobrada aqui mesmo, ó. Ó, quando você dá uma puxadinha, chega aqui nos 35 centímetros, que é a mesma medida que a gente tem aqui no meio do nosso decote, beleza? Se você é do amigurumi e tem essa corrente muito travada, repara como ela tem movimento aqui. Já faz essa corrente com meio ponto maior de agulha, para ela ficar soltinha. Se você deixar ela muito apertada, você vai colocar muito mais ponto. E na hora de começar a trabalhar a peça, pode começar a embavadar. Então a gente não quer isso. Deixa essa corrente soltinha. Roupa não é para apertar. A gente não quer uma armadura. A gente quer uma peça fluida, leve, gostosa. Combinado? Terminou aqui, mediu, viu que tá tudo bem? Contou aí os seus pontinhos? A única coisa que a gente precisa é que eles sejam múltiplo de 3. Então, olha só, eu tenho 126 pontos. Dividido por 3, eu tenho 42.
Então eu vou fazer 42 bloquinhos de 3 pontos altos. Lembra na aula 1 que eu falei que a gente vai trabalhar com um bloquinho de 3 pontos? Por isso que esse início precisa ser divisível por 3. Aí você foi lá, fez a sua conta aqui e deu 155 pontos para dar 35 centímetros. Vamos supor, né? 70 a volta toda. Você vai dividir por 3. Ixi, deu 51,66. Então, não é bom. Se tiver vírgula, deu errado. Sempre arredonda para o par. Então, a gente vai precisar aqui de 52. Aí, você faz lá, ó, 52 vezes 3, você vai descobrir que você precisa de 156 pontos. Então, você põe um pontinho a mais. Combinado? Fechou. Muito bom. E agora eu vou te explicar o porquê que a gente colocou essa ponta aqui presa na agulha. Porque a gente vai precisar fazer um círculo. E você precisa de todos os pontinhos para o mesmo lado. Olha a mágica, agulhita. Eu sei aí que tem muita gente que é profissional e que não faz assim e que fica doida querendo desvirar os pontos depois, ó. Todos os meus pontos estão para o mesmo lado. Então, eu só preciso pegar o fio e tirar as 2 argolinhas para fazer o ponto baixíssimo. E aqui eu tenho meu círculo fechado com todos os pontos para o mesmo lado. Sem precisar ficar torcendo e retorcendo. Isso independe da quantidade de pontos que você for colocar. Então, pra você fazer uma cintura, para você fazer uma volta de manga, todas as peças circulares, pra gente trabalhar sem costura. Eu amo! Próximo passo, olha só, a gente tem bloquinhos de 3 pontos altos, até chegar aqui do outro lado, na metade, e bloquinhos de 3 pontos altos até chegar aqui na ponta de novo. A única diferença que a gente vê aqui é que na quina, na ponta, para fazer o V da nossa peça, a gente precisa fazer um aumento. E esse aumento nada mais é do que o bloquinho, 3 correntes e mais um bloquinho, tá no mesmo pontinho de base. Olha só. Então, o que a gente tem que fazer? Antes de começar, achar o meio e colocar aqui um marcadorzinho, que é a única diferença, é o único lugar que a gente vai fazer alguma coisa diferente, o resto é tudo igual. Então eu vou pegar aqui, ó, 126 pontos que eu tenho. Para eu achar o meio, eu preciso dividir por 2, que eu preciso das 2 partes iguais. Então, dividido por 2 é igual 63 pontos. E olha que maravilha, eu já tenho aqui marcado 50, então eu só vou contar mais 13. E vou colocar o meu marcador aqui. Posso tirar esse outro marcador, que ele já não está mais servindo para nada, e eu tenho marcado aqui exatamente a metade do meu trabalho. Beleza? Então, bora começar. Bloquinho de ponto alto. Estamos com o nosso pontinho aqui que a gente juntou, né? O ponto baixíssimo. E a gente vem aqui no nosso primeiro ponto da carreira, ó, ponto baixíssimo aqui, onde tá saindo, primeirinho ponto da carreira, vai introduzir, pegar o fio lá atrás, puxar pra frente e fazer aqui o ponto baixo e uma corrente. Então, ponto baixo e uma correntinha. No mesmo ponto de base, a gente já vai fazer 2 pontos altos. O ponto alto é aquele que você laça, ó, no mesmo ponto, no mesmo buraco. Tá vendo que tá todo mundo aqui, ó, no mesmo buraco? Tá aqui o buraco, ó, tá todo mundo aqui. Então, nesse mesmo buraco, a gente vai colocar 2 pontos altos. Então, laça, no mesmo buraquinho, pega o fio lá atrás, puxa pra frente. Pega, tira 2 argolinhas, pega o fio, tira 2 argolinhas. Laçou, introduz no mesmo buraco, pega o fio lá atrás, puxa pra frente, pega, tira 2 argolinhas, pega, tira 2 argolinhas. E agora, até chegar no marcador, toda essa volta aqui, a gente vai pular 2 pontos de base e no terceiro ponto
vai fazer o bloquinho de 3 pontos altos, os 3 pontos no mesmo ponto. Vai pular mais 2 pontos e vai colocar no mesmo ponto um bloquinho de 3 pontos altos. E é uma repetição até chegar no marcador. Então aqui, ó, pulei 1, pulei 2, no próximo, pegando só uma argolinha mesmo aqui, tá? 3 pontos altos no mesmo buraco. Soltinho, gostoso. Pula 2 de base, 3 pontos altos. Lembrando que na hora que você for pegar o fio lá atrás e puxar pra frente, é pra deixar aqui baixinho, o suficiente pra passar a agulha. Não é pra fazer assim, ó. Não é pra puxar, tá? Senão, ó, fica um ponto desengonçadão. E não é isso que a gente quer. A gente quer tentar padronizar o nosso pontinho. Então, é sempre assim. Pula 1, pula 2... 3 pontos altos, ó, baixinho, gostoso, vai no mantra. Laçou, introduziu, pegou lá atrás, deixa pra frente, pega, tira 2, pega, tira 2, pulou 2 de base, mais 3. E bora assim até o marcador. Lembrando que esse é um curso gravado e você pode e deve assistir quantas vezes você quiser até esse domingo. E pode baixar também o material de apoio, onde você tem todos esses gráficos para você conseguir seguir também. Bora lá! Vocês conseguiram entender que essas contas que a gente fez no início não é nada complicado, né, gente? É múltiplo de 3 e divisão de 2. E olha só como é que fica o nosso bloquinho. Olha que coisa mais fofa! Tá vendo? Fica um espacinho, 3 pontos. Espacinho, 3 pontos. Se o seu tiver assim, tá correto. Bora lá. Até o marcador. Ai, Anne, e se eu quiser fazer para uma criança? É simples. É só você vestir esta parte aqui e ver como é que fica o decote, ó. Então, você fez as suas correntes, veste em quem você vai fazer, na sua cliente, na sua boneca, na sua filha, no seu bichinho de pelúcia. Veste a correntinha e vê a altura que ele ficou, tanto na frente quanto nas costas. Tem que lembrar que a mesma altura que fica na frente fica nas costas, tá? É assim que você vai definir, porque o restante, a lógica restante é igual para todo mundo, tá? É só você fazer correntinha, é só ser múltiplo de 3, é só você marcar o meio e seguir esta lógica que a gente tá fazendo aqui, beleza? Bora lá, com qualquer fio, hein? Vem na minha. Se tudo deu certo, você vai chegar aqui no marcador, deixando 2 pontinhos aqui, pulando, né? Igual a gente estava fazendo. Vai pular aqui, ó, 2 correntinhas e na terceira vai fazer o bloquinho de 3 pontos altos. E aqui a gente chega deste outro lado, que eu falei que a gente faz o bloquinho de 3 pontos altos, 3 correntes e mais um bloquinho de 3 pontos altos aqui para fazer um aumento que faz o formato V da nossa peça, que é o quê? Um triângulo invertido, certo? Então bora lá. A gente já fez aqui o bloquinho de 3 pontos altos, agora eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3 e mais 3 pontos altos no mesmo buraco. Então, ó, 1, 2 e 3 no mesmo buraco. Quando a gente faz um aumento, que a gente coloca vários pontos no mesmo ponto, olha só como a gente já tem o formato aqui. E é essa brincadeira de aumentos e diminuições que dão as formas para qualquer forma geométrica, para qualquer roupa que você queira fazer. Então aqui a gente pega o marcador e põe nesta pontinha. O marcador é nosso amigo, sempre coloca ele marcando aqui o lugar pra gente não se perder. Esse biquinho aqui que você acabou de fazer com aumento é aqui, ó, pra dar esse formato. Então, em toda essa parte aqui do bico, a gente tem aumento de ponto pra gente fazer a curva. Mas calma, calma, vamos passinho por passinho, que a gente vai chegar lá e você vai ver que é muito mais fácil do que você imagina. Marcou aqui de novo, vai continuar, ó. Pula 2 correntinhas e faz um bloquinho.
pula 2, bloquinho de 3 pontos altos, pula 2, bloquinho de 3 pontos altos, até chegar lá na outra ponta. Bora lá! Fizemos toda essa lateral e voltamos aqui pro início, que é a outra ponta do nosso triângulo. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Aqui a gente já tinha feito o ponto baixo, a corrente e 2 pontos altos. E a gente vai finalizar no mesmo buraquinho com 3 pontos altos aqui. E depois um ponto alto deitado. Gente, olha que loucura! Você consegue entender que qualquer ponto pode virar ponto de ligação? Não necessariamente só corrente, ponto baixo ou ponto baixíssimo. A gente pode colocar um ponto alto deitado para a gente iniciar a próxima carreira e ficar sem nenhuma cicatriz. Eu amo, por exemplo, quando eu faço quadradinho da vovó, sempre finalizar com ponto alto. Bora lá, chegou aqui, ó, no mesmo ponto, no mesmo pontinho que saiu esse primeiro bloco, vai colocar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E agora sempre fica uma dúvida de onde que coloca o ponto alto deitado. Observando aqui, ó, a gente tem o ponto baixo e a corrente. É na cabecinha dessa corrente, pegando assim as duas argolinhas, onde a gente introduz o ponto alto deitado. Então, ó, laça na cabecinha, pega as duas argolinhas, pega o fio lá atrás, puxa pra frente, igual, ó. A única diferença é o mesmo ponto, que a gente pega o fio, tira duas, pega o fio, tira duas, e a gente fica aqui com esse buraco, que é a ponta do nosso triângulo do outro lado. Então a gente ficou, ó, com um aumento de ponto aqui e um aumento de ponto aqui. E isso faz que a gente consiga fazer a nossa volta perfeita. Combinado? Bora botar um marcador aqui nesse buracão que a gente criou com esse ponto alto deitado, pra gente saber que aqui é o início do nosso trabalho. Você vai conferir se você tá com a mesma quantidade de bloquinhos de um lado do que pro outro, tá? Porque a gente precisa ficar com ele retinho. E você também pode provar e dar aquela esticadinha pra você saber se o seu decote ficou do tamanho que você quer. E olha o que a gente tem aqui! A nossa primeira parte! A gente já deu um super start aqui. E o pior já passou. Se você tava achando difícil, daqui pra frente fica cada vez mais fácil, fica super tranquilo de fazer e é uma repetição desses bloquinhos. A única diferença que tem aqui é aquela brincadeira de corrente que faz esse detalhe, mas é tudo bloquinho de 3 pontos altos depois. Bora lá, que é muito legal. Terminamos aqui com o marcadorzinho a nossa peça, a gente vai virar. E o virar é literalmente virar. Por quê? Eu quero fazer carreira de volta. Por que eu quero fazer carreira de volta? Porque eu não quero que fique com uma cicatriz da diagonal horrorosa. Então a gente faz carreira de volta, fazendo esses acabamentos com ponto alto deitado e não fica cicatriz nenhuma. E é assim que eu quero que minhas alunas façam. Então eu comecei aqui, dei essa volta inteira pelo lado esquerdo. E agora, na carreira 2, ó, tem a setinha. Eu vou pro outro lado, beleza? E aqui a gente vai começar do mesmo jeito que a gente começou a carreira de baixo, ó. Um ponto baixo, uma corrente e 2 pontos altos aqui. No meio dos bloquinhos, ó, entre um bloquinho e outro, igual a gente fez lá na nossa amostra, vai colocar um bloquinho de 3 pontos altos. Então é um bloquinho de 3 pontos altos para cada um dos buracos entre os pontinhos altos aqui de base. Até chegar onde? Até chegar no nosso marcador. Vamos lá? Que é a nossa outra quina, a nossa pontinha, tá bom? Bora lá. Virou o trabalho, literalmente a gente vai pro outro lado, vem no buracão, faz um ponto baixo, uma corrente e no mesmo buracão vai fazer 2 pontos altos. Pula esse bloco inteiro e vem no próximo buraco. Ó, tem um bloco, um buraco, um bloco, um buraco, um bloco, um buraco.
E nesse buracão, colocando a agulha, ó, dentro dele, que você vai fazer 3 pontos altos. Isso agiliza demais o nosso trabalho. Porque lembra essa primeira carreira que a gente teve que ficar pegando na cabecinha do ponto? Pegar no buracão é bem mais fácil. É muito mais fácil. Isso faz o quê? Acelera o nosso trabalho e fica com o acabamento perfeito. A sua cliente não precisa saber disso, que foi fácil fazer, entendeu? Então vai, ó. Laça, buracão, 3 pontos altos no buracão. É sempre assim. Vai pro próximo buraco, 3 pontos altos. E bora assim até o marcador. Cheguei no marcador. O marcador é o quê? O marcador é a quina, certo? Eu nem quero olhar agora na receita. Por quê? Que eu quero que você pense aqui comigo. O que a gente precisa fazer na quina pra gente dar a volta? A gente precisa dar a volta. Para dar a volta, a gente precisa fazer aumento de ponto. Então, toda vez que você chegar na quina, a gente precisa fazer aumento de ponto. E no caso dessa quina de bloquinho de 3 pontos altos, são 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo buracão. Gente, é uma lógica, é sempre assim. Quando a gente tem uma quina, a gente precisa fazer aumento para a gente fazer a curva, fazer a quina mesmo. Então a gente tira o marcador e coloca o marcador nesta pontinha. E olha aqui, ó, a gente vai criando uma seta. Então onde está o seu marcador precisa estar fazendo esta volta. E vai continuar, ó, vai pular um bloquinho, vem para o próximo buraco e bloquinho de 3 pontos altos até chegar no início lá, que é a nossa outra quina. Chegou aqui no outro marcador, que é o nosso início e que é a nossa outra quina. Aqui já tem um bloquinho. Lembra que a gente fez um ponto baixo, corrente, 2 pontos altos? Então eu preciso completar nesse mesmo buraco com mais um bloquinho. No mesmo buraco do início, onde está o marcador. Então, eu faço 1, 2, 3 pontinhos altos. Pode tirar o marcador daqui. E vai finalizar com um pontinho alto deitado. Ó. Laça, introduz na cabecinha da correntinha. Pega o fio lá atrás, puxa pra frente. E vai fazer o ponto alto aqui normal. E olha só, formamos também desse lado o nosso triângulo. Coloca o marcador aí de novo, vira aí o trabalho, põe o marcador e bora observar o nosso gráfico. Mais uma carreira concluída com sucesso! Dá 5 carreirinhas que a gente tem nessa parte do nosso decote. Então, estamos aqui, terminamos de fazer o nosso ponto alto. A gente vai começar com um ponto baixo e vai fazer aquele esquema das correntinhas que a gente fez lá na aula 1 também, ó. São 10 correntes entre os bloquinhos, um ponto baixo. 10 correntes entre os bloquinhos, um ponto baixo. E bora assim até chegar no outro marcador e a gente já vai ver o que a gente faz lá do outro lado. Então virou aqui o trabalho, no mesmo buraco onde está o marcador, um ponto baixo. E agora 10 correntes. Pula o bloquinho inteiro no buracão, pega o fio lá atrás, puxa pra frente, um ponto baixo. E a gente fica assim, ó, que é o que dá esse efeito belíssimo no nosso decote. Bora lá! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas, pula o bloquinho, um ponto baixo. 10 correntinhas. Pula um bloquinho, um ponto baixo. E assim vai. Sem segredo nenhum. O que eu acho muito bom desse motivo com corrente é que a gente ocupa um espação que é muito rápido de fazer
que dá uma leveza na peça, que a gente fica aí com um espaço, né, com um ar, não fica uma peça blocada e fica um charme, né, excepcional. Pode usar isso em barra, pode usar isso na lateral de peça. Essa brincadeira com correntes dá para usar bastante. Uma pessoa que não entende muito de crochê, ela olha um trabalho assim, ela já fala, nossa, um trabalho rendado, deve ter dado um trabalhão para fazer. Mas a gente que tá aqui, a gente sabe que é um grande truque de style que fica maravilhoso e ganha muito tempo na produção. Observa aí como é que tá a sua postura, hein? Às vezes a gente fica fazendo crochê jogado no sofá e vai falar que crochê dói e na verdade você que tá com uma postura ruim. Então, ó, coluna sempre reta, o braço bem soltinho assim do lado do corpo ou apoiado na mesa. Se tiver fazendo muito assim, ó, precisa aumentar aí o grau do óculos. Acende a luz, né? Faz um lugar iluminado. Tudo isso ajuda aí o nosso crochê fluir e ser muito gostoso. E chegamos aqui aonde está o marcador. Fiz 10 correntinhas e no buracão do marcador vou colocar um ponto baixo. O que você imagina que a gente tem que fazer aqui? Ai, Anne, tem que fazer aumento, você falou, né? Mas com corrente eu não sei como é que faz, não. Então, a gente vai colocar assim, ó. Terminou aqui as 10 correntes, um ponto baixo. Vai fazer 10 correntes e no mesmo buraco da quina vai colocar mais um ponto baixo. Por quê? A gente já cria esse espaço aqui para entrar as nossas próximas quinas. Então a gente precisa fazer esse aumento também nesta carreira. E o ponto baixo aqui, do mesmo jeito que a gente estava fazendo toda a carreira, é no buracão, tá? Não é em cima da corrente, é sobre a corrente. Combinado? Bora lá! Parei aqui, vou fazer 10 correntes. E no mesmo buraco onde está o marcador, mais um ponto baixo, ó, no buracão. E agora, bora mudar o marcador de lugar, que ele é nosso amiguinho e a gente não precisa ficar se preocupando onde é a quina. Você vai fazendo, a hora que chegou o marcador, opa, quina. Ajuda demais, vem na minha. E olha que lindo que tá ficando. Agora a gente continua do outro lado, do mesmo jeitinho. 10 correntes, pula o bloquinho, um ponto baixo, até chegar lá na outra ponta. Cheguei aqui no marcador, vou fazer as correntinhas, as 10. O ponto baixo aqui, exatamente aonde está o marcador. E aqui desse lado, eu também preciso fazer aquele aumento, bem aqui onde está o marcador. Mas como que a gente vai fazer esse aumento? Eu preciso que o ponto termine aqui na parte de cima, para eu poder continuar a minha peça. Se eu fizesse as correntinhas aqui para baixo, eu ia ter que subir com elas de novo. Então eu substituo as correntes por um ponto alto quádruplo. Se você assistiu a aula 1, você sabe exatamente do que eu tô falando. Então, bora lá, exatamente no mesmo ponto. Então, ó, terminei aqui com um pontinho baixo, eu faço 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu vou colocar o ponto alto quádruplo nesse mesmo buraco. Então, ó, uma laçada, 2 laçadas, 3 laçadas, 4 laçadas. Introduz no buracão da quina, pega o fio lá atrás, puxa pra frente, deixa baixinho, só pra passar a agulha mesmo. Pega o fio, tira 2 argolinhas, pega, tira 2 argolinhas, pega, tira 2 argolinhas, pega, tira 2 argolinhas, pega, tira 2 argolinhas. E olha que legal, eu fiquei com o meu ponto bem no meio, exatamente aonde eu precisava. Já volto aqui e já coloco o marcador para lembrar que aqui é a minha quina. E agora a gente vai fazer as 2 próximas carreiras igualzinho de bloquinho de ponto alto. Olha que legal. A diferença é que agora, em vez da gente colocar entre os bloquinhos, essa primeira carreira depois das correntes vai ser no buracão das correntinhas, também por cima.
E a quina, igualzinho, sem erro nenhum. Então, vamos lá. Virou o trabalho. Ponto baixo, corrente para iniciar. E mais 2 pontos altos no mesmo buracão. Aqui a gente fez metade da nossa primeira quina, igual das outras vezes, tá? Vem aqui, ó, no buracão das próximas correntes, 3 pontos altos. Confia no processo. 1, 2, 3, ó, no buracão. Olha como é que fica legal. Igual a gente fez lá na nossa aula 1. Laça, vem na próxima corrente aqui, ó, no buracão. Mais 3 pontos altos. E bora sim até o próximo marcador. 3 pontos altos para cada uma dessas argolas de corrente. Não tem erro. Não tem outro lugar para você enfiar esses 3 pontos altos, a não ser no buracão das correntes. Bora lá! Olha só o efeito que dá. É assim que você vai ver o seu trabalho, ó. Corrente com o bloquinho em cima. Chegou no marcador. O marcador é o quê? É quina. Quina é o quê? Aumento. Aumento é o quê? 3 altos, 3 correntes e 3 altos no mesmo buracão. Olha lá. 1, 2, 3. 3 correntinhas. E mais 3 no mesmo buraco, nas mesmas correntinhas. E coloca o marcadorzinho de novo. E segue vida normal. Na dúvida, põe assim na mesa, ó. Vê se tá fazendo a quina no lugar certo, se tá colocando o marcadorzinho no lugar certo. Se você está com seu melhor amigo nunca vai te abandonar. Então, se você tá colocando o marcador no lugar certo, fica muito fácil de você acertar essa quina. Então, bora continuar toda essa lateral. Para cada tirinha aqui de corrente, um bloquinho de 3 pontos altos até chegar lá do outro lado. Bora lá! Terminou a volta toda, chegamos aqui na quina inicial. Na quina inicial, a gente fez já um bloquinho para começar e a gente vai terminar fazendo um bloquinho no mesmo buracão de base e vai finalizar com aquele pontinho alto deitado. E assim a gente criou a quina aqui da outra ponta. Na dúvida, ó, olha aí, vê se tá criando o biquinho, vê se tá tudo certinho e vamos para a nossa última carreira do decote. É só virar o trabalho e a carreira é toda de bloquinho de ponto alto de novo. Entendeu que a gente fez um super motivo de uma forma muito simples e que dá um efeito muito especial? Bora lá, ó. No buracão, aqui embaixo, na quina, ponto baixo, corrente e mais 2 pontos altos no mesmo buracão, criando aquela metadinha da primeira quina aqui do início. Vai pegar o marcador e vai colocar aqui para lembrar você o lugar de começo. E agora, nos buracões, bloquinho de 3 pontos altos. Então vai ser a mesma coisa, a mesmíssima coisa que a gente fez nas outras carreiras, ó. Pula o bloquinho no buracão, 3 pontos altos, até chegar lá no outro marcador. Chegou no marcador, o marcador é o quê? É quina! E quina a gente vai fazer o nosso aumento, que é no mesmo buraco, um bloquinho de 3 pontos altos, mais 3 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo buraco. E vai voltar o marcador bem aqui onde a gente fez as correntinhas. Fizemos a nossa quina, que é onde a gente forma o nosso decotinho em V. Se você olhar aqui, a gente tá exatamente nessa última carreira, formando este biquinho aqui. Agora a gente vai continuar
bloquinho de 3 pontos altos até o outro lado. Uma reta só. Pula bloquinho no buracão, 3 pontos altos. Pula um bloquinho de base no buracão, mais 3 pontos altos. Bora lá! Chegamos aqui no nosso marcadorzinho inicial. Bora colocar mais 3 pontos altos no mesmo buraco do conjuntinho do início. E para finalizar, um pontinho alto deitado. E a gente terminou a parte do nosso decote! Agulhitas iniciantes, vocês entenderam que a gente precisa só colocar aumentos nas quinas pra gente fazer este desenho do V? E você, agulhita experiente, você entendeu que a lateral é uma reta só e que você pode colocar o motivo que você quiser, criando a sua própria peça, só respeitando o aumento das pontas? Fica à vontade para brincar e criar o seu decote do jeitinho que você quer. Ó, dobra ele aí no meio, pode já cortar aqui a pontinha, que a gente já acabou a primeira etapa da nossa peça. Parabéns pra você! E agora a gente vai começar o corpo. E olha que legal, eu tinha essa daqui como guia, essa daqui que eu acabei de fazer e o gráfico, e todo mundo fica o quê? Igualzinho! E essa é a mágica, cara. Quando a gente sabe ler e interpretar o crochêtês, a vida fica muito mais fácil. E você vai precisar só de uma parte dessa, tá? Esse daqui é o nosso decote assim. É que eu deixei um de exemplo que a gente não vai usar. Esse aqui que eu acabei de fazer, porque eu quero que você veja que ele é igualzinho ao nosso gráfico. E isso é crochêtês. Interpretar o gráfico e ficar exatamente igual. Arrasou! Agora, bora pra parte do busto. Agora, olha que legal que nós temos aqui. Temos a continuação da nossa regata, que é o momento que a gente começa a abrir a nossa cava para encaixar o nosso braço, né? Todas as peças de roupa, blusas, precisa ter esse espaço de encaixe do braço. E é muito mais simples do que você imagina. A partir do primeiro gráfico que a gente já observou, essa parte aqui é mais fácil ainda. Temos aqui essa parte cinza, que foi a parte que a gente já fez, e a gente vai começar a fazer esta parte pretinha. Olhando assim, geral, a gente consegue perceber que é tudo bloquinho de 3 pontos altos. E a gente consegue perceber também que sempre tem aquela quina de aumento. Todas as vezes que a gente passar pelo marcador aqui da ponta, a gente tem aquela quina de aumento. Igual a gente já fez. Bloquinho, 3 correntes, bloquinho, sem erro nenhum. Aqui, no começo da carreira, em vez da gente fazer ela ir de volta já unindo, a gente vai fazer ela ir de volta só aqui na ponta da nossa peça. Então, uma carreira, a gente começa com ponto baixo corrente e vem fazendo os bloquinhos e sempre termina a carreira com um ponto alto. Na outra carreira, a gente intercala, começa com um bloquinho e termina com um bloquinho. Uma carreira começa ponto baixo corrente, termina com ponto alto, e a outra um bloquinho e termina com um bloquinho. E a gente vai intercalando essas duas carreiras. Mais uma observação aqui que só tem na nossa primeira carreirinha é que tem esse símbolo aqui um pouquinho diferente, mas que nada mais é do que 6 pontos altos no mesmo ponto de base. Por que a gente faz essa primeira carreira com alguns aumentos? Eu preciso que a peça abra para encaixar direitinho aqui na axila. Mas não é nada de diferente do que a gente fez, é só que é um bloquinho de 3, um de 6, um de 3, um de 6, um de 3, um de 6 e chega na quina, a quina tá lá, maravilhosa, vida normal. Vamos na prática,
que parece um bicho de 7 cabeças, mas eu prometo que não é. Você vai pegar aí seus marcadorzinhos e da pontinha pra fora, você vai medir aí 20 centímetros e vai marcar. No caso da minha, o que acontece? A hora que a gente terminar essa parte, a gente vai ficar com ela assim. Temos a parte da frente e a parte das costas. Se você estiver fazendo para um outro tamanho de pessoa, se estiver fazendo para uma criança, você vai vestir nela certinho, encaixa direitinho a parte da frente e a parte de trás. E você vai marcar bem aqui, ó, aonde é o início da axila. Porque a gente vai fazer este desenho aqui de encaixe. Então, independente do tamanho, é aqui bem na axila que você vai marcar, tá? Para tamanhos adultos, todos podem ser esses 20 centímetros, meio universal aí. Porque agora a gente cresce a cava na largura, tá? E aqui outra coisa importante que eu acho legal, no caso do meu, ó, sobrou aqui 18 centímetros da partezinha do ombro também, tá? Então você pode ir medindo. Cara, o crochê, ele é molenga, né? Ele estica um pouquinho, volta um pouquinho, não precisa ser neurótica com essas medidas. O importante é você marcar de todos os lados. Então tá, marquei aqui, vou marcar na mesma altura do outro lado, venho aqui na outra ponta e já marco também. Tem que ser a mesma quantidade de bloquinhos de todos os lados. No caso do meu, se você estiver fazendo exatamente igual o meu, deu 9 bloquinhos. Olha lá, marquei aqui e marquei aqui. É a única marcação que você precisa. A gente vai trabalhar aqui primeiro a parte da frente e depois a parte das costas, exatamente do mesmo jeito, sem segredo nenhum. Então, bora começar. Primeira carreira é a que a gente tem o aumento. Fez o nozinho corrediço, solta ele da agulha, introduza onde está o seu marcador, pega o nozinho corrediço lá atrás e puxa ele para frente. Aqui a gente vai fazer 2 correntinhas para subir. E só já vai pro próximo buraco fazer um bloquinho de 3 pontos altos. No próximo buraco, a gente vai fazer um bloquinho de 6 pontos altos. Mesma coisa, a gente vai pôr 6 pontos altos no mesmo buraco. O próximo com 3. O próximo com 6. E assim a gente vai até a quina. Um bloquinho de 3, um bloquinho de 6. Um bloquinho de 3, um bloquinho de 6. No caso aqui da minha peça, eu vou terminar aqui perto da quina com o bloquinho de 6. Mas depende de quantos bloquinhos você pulou, pode ser que você acabe com um de 3. E não tem problema nenhum, tá? A regra é 1 de 3, 1 de 6, 1 de 3, 1 de 6, 1 de 3, 1 de 6. Pra gente fazer esse aumento bem simétrico dos dois lados. Chegou na quina. Quina é quina. Então, é 3 altos, 3 correntes e 3 altos no mesmo buracão. Quina sempre quina. Coloca o marcadorzinho de volta. E agora, você vai ver aqui, ó. Você terminou com um de 3 ou com um de 6? Eu com o de 6. Então, eu vou colocar 6 pontos aqui para começar. E vou até o próximo marcador, fazendo esse esquema de 6, 3. 6 altos, 3 altos, 6 altos, 3 altos. Fazendo os bloquinhos nos buraquinhos entre os bloquinhos da carreira de baixo. Chegamos aqui no marcador. Como eu iniciei com as correntinhas, eu vou finalizar somente com um ponto alto. Aí agora, todas as outras carreiras é igual. A única diferença é que a gente muda o início. Então, aqui embaixo, eu tive o início com um ponto. Na próxima carreira, eu vou precisar ter um bloquinho. Então, esse primeiro bloquinho é o ponto baixo corrente, que é um ponto, né? Que substitui um ponto alto.
e 2 pontos altos nesse mesmo buraco. Agora, você vem para o próximo buraco e bloquinho de 3 pontos altos. Quando você fez aqui os 6 pontos altos, você vai achar o meio deles, ó, 3 para cada lado. E você vai colocar o bloquinho de 3 pontos altos aqui. Entre os 6 de baixo, olha só. Temos aqui esses 6, e eu abri no meio e coloquei o bloquinho. Então aqui na frente tem mais 6, ó. Vai abrir pra gente dividir em bloquinhos de 3. Beleza? Chegou aqui no próximo bloquinho de 6, vai dividir no meio e vai colocar 3 pontos altos aqui. Você consegue entender que quando a gente coloca 6 pontos no lugar de 3, a gente está dobrando a quantidade de pontos e automaticamente a gente está fazendo um aumento, né? Então, ai, Anne, queria que minha blusa ficasse toda embabadada. Você pode botar aumento em todos os bloquinhos, por exemplo. Ai, Anne, não, eu quero minha blusa mais retinha. Então, essa quantidade de aumentos que a gente fez é o suficiente para a gente fazer essa curva da cava. É uma questão de modelagem, de encaixe. Mas tudo é aumento e diminuição. É sempre a mesma coisa. E com aumento e diminuição, a gente vira uma impressora 3D. Que a gente consegue fazer o formato que a gente quiser, seguindo as formas geométricas que eu ensinei lá na primeira aula. E a gente vai assim, bloquinho por bloquinho, até chegar no marcador. Lembrando, gente, que é um curso gravado, que você pode assistir quantas vezes você quiser até domingo. Então, bora lá. Chegou no marcador, tira o marcador e faz a quina. A quina tá todo mundo careca de saber já, que é 3 altos, 3 correntes e 3 altos. E sempre volta o marcador no lugar, para ter ele marcadinho aqui e você não ficar se preocupando onde é. E vai seguir até o próximo marcador, fazendo o mesmo esquema. 3 pontos altos entre os bloquinhos. E quando tiver o bloquinho de 6, aqui embaixo, vai dividir ele no meio e vai colocar mais 3. E bora assim até chegar no próximo marcador, sem segredo nenhum. E vai finalizar com um bloquinho de 3 pontos altos também. Olha só, se você olhar aqui no final, eu tenho um ponto só. Então o próximo tem que ser 3. Então, ó, 1, 2 e de preferência o terceiro pega na argolinha. Então você faz 2 no buracão e 1 na argolinha. Pra quê? Pra gente ficar com a nossa borda perfeita. E agora, meus amores, é uma grandíssima repetição. Então, ó, aqui embaixo tá o bloquinho de 3, a próxima carreira começa com um ponto só. Então, ó, ponto baixo e corrente. E já vai pro buraco. E vai com bloquinho de 3 pontos altos até chegar na quina. E quando a gente começa com ponto baixo corrente, a gente finaliza com um ponto alto. Quando a gente começa com ponto baixo corrente mais 2 pontos altos, formando um bloquinho, a gente termina com um bloquinho. É sempre igual dos dois lados. Eu não quero, de jeito nenhum, que você fique catando milho no gráfico. Eu quero que você bata o olho e entenda a lógica. Que é uma repetição, não precisa... Ai, agora eu tô em qual carreira? Ai, meu Deus, e agora? O que eu tenho que fazer? Ai, será que eu tô na quina? Entendeu? A gente vai botando os marcadores e acredita. Essa parte agora é uma delícia. Que é sempre uma grande repetição. É tudo variação do mesmo tema. E com essa combinação de bloquinho de 3 pontos altos, eu já te mostrei a quantidade de possibilidades de peças que a gente consegue fazer. Chegou na quina, faz a quina. Sempre volta o marcador pro lugar e continua. Bloquinho de 3 pontos altos até chegar lá no final. Chegou aqui no final,
Embaixo, a gente tem o quê? Um bloquinho de 3 pontos altos. Então, o de cima termina com um ponto sozinho. Finaliza aqui colocando um ponto alto no último pontinho para ficar com a bordinha aqui reta. Virou o trabalho. Aqui embaixo, eu terminei com um ponto alto. Então, a próxima carreira tem que ter o bloquinho. E para iniciar o bloquinho, a gente começa com um ponto baixo, uma corrente e 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E aí, a gente fica com esse desenho assim, ó. Aberto, fechadinho, aberto, fechadinho. E aí, meu amor, manda bala. Bloquinho de 3 pontos altos até a quina, faz a quina e bloquinho de 3 pontos altos até o final da carreira. Sempre no início e no final da carreira, você vai reparar se começa com um ponto ou com 3 pontos. E vai repetindo isso um montão. Não, e eu acho assim, inacreditavelmente maravilhoso a gente ter uma peça dessas, que ela fica com essa cara de super sofisticada e elaborada, e que ela é simples de fazer. É só entender ali como que a gente fala o nosso crochêtês. E não tem como uma cliente não ver essa peça e não querer. Porque eu ainda vou te ensinar a ajustar, deixar do tamanho que você quer, da largura que você quer. Então você ainda pode fazer uma peça sob medida para sua cliente. Isso é muito valorizado. E mesmo ela assim, que dá para usar em muitas ocasiões, que fica bem em todo tipo de corpo, e que é muito deliciosa, é muito fácil de vender. É muito fácil de vender, gente. Posta aí o processo, posta o que você tá fazendo. Fala, ó, tá chegando uma blusa nova aqui no ateliê, uma regata linda, super versátil. Vai vender no seu peixe aí pra você ver. Antes de você terminar a blusa, você já tá com a blusa vendida. Seja esperta. Chegou na quina, fez a quina e continua aqui com um bloquinho de ponto alto até o final. Chegou aqui no final, observou que o de baixo é um ponto sozinho, então o de cima é um bloquinho. E o terceiro ponto do bloquinho pega na argolinha aqui da lateral para ficar com a borda retinha. E agora a gente vai repetir isso como se fosse um babadorzinho mesmo. Sempre, sempre, ó. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Terminou um lado, vai fazer a mesma coisa que a gente fez nesse aqui desse lado. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Lembrando que na primeira carreira a gente tem aquele aumento, né? Com os bloquinhos de 6 pontos altos também. E a sua peça final, ela vai ficar desse jeitinho aqui. Pra minha peça, que eu considero um tamanho P, mas não é um P micro, tá, gente? É um P tamanho normal, mulher brasileira. Então aqui eu tenho 11 carreiras, que deu 10 centímetros para um tamanho P. Para um tamanho M, pode colocar 11 centímetros. Para um tamanho G, pode colocar 12 centímetros. E para um tamanho GG, pode colocar 13 centímetros. Que a gente aumenta 1 centímetro aqui de cada lado e a gente tem um total de 4 centímetros de aumento por tamanho. Isso é o normal quando a gente fala de uma modelagem padrão, né? Agora, o que você vai fazer depois que você terminar? Você vai provar. Por que eu preciso que você prove? Para você ver se seu bracinho está encaixando aqui, ó. Ó, puxando, tem que ficar bem certinho aqui na axila. Por quê? A gente ainda vai fazer mais uma carreira que ainda vai crescer mais 1 centímetro. Isso se você quiser a sua blusa ajustada, tá? Ai, Anne, não, prefiro a minha blusa mais larguinha. Pode fazer uma carreirinha aí a mais. O negócio é, você fez, ó, prova e entende seu bracinho aqui, ó. Fica bem embaixo da axila mesmo, tá? Maravilhoso. E, gente, ó, galerinha que faz por hobby, ai, Anne, vim aqui só pra me acalmar. Se prepara, tá? Porque não mostra muito, não. Porque a quantidade de gente que vai te pedir é muito engraçado, gente. A quantidade de aluna que eu tenho. Que fala, ai, Anne, eu comecei por hobby, comecei uma coisa meio terapêutica. E aí, sem querer, comecei a vender.